No Batendo Ponto de hoje, Suzana Arbex, da Betafly, e autora deste livro que é maravilhoso. E eu vou ganhar minha assinatura hoje, meu autógrafo. Demorou. Demorou, mas chegou o dia. Que bom. Muito obrigada por estar aqui, Suzana. Obrigada, Bia. Muito feliz de estar aqui com você. Obrigada pelo convite. Ai, conta para todo mundo quem é Suzana Arbex, que eu conheci no ABPW, foi, né? Sim, fazendo o nosso curso lá de preparação para conselheiras. Eu acho que eu gosto de me apresentar de trás para frente, né? Legal. Eu sou uma pessoa que se apaixonou por pessoas, eu acho, no último ciclo da minha carreira. Isso é novo para mim. Acho que para vocês que são pessoas de pessoas, é um tanto óbvio. Mas eu comecei minha carreira como executiva há muito tempo, numa época em que a gente tinha que ser muito duras, né? Como mulheres, nós tínhamos que ser muito duras. E eu acho que eu acabei não percebendo o talento ou afinidade, acho que é uma palavra melhor, que eu tinha com esse assunto. Fiz carreira em marketing, branding, trabalhei na Natura, no Banco Real. Na T4F fui diretora de marketing, tive uma consultoria de branding, depois fui sócia de uma agência e aí montei a minha consultoria, que é a Betafly, que trabalha com marcas pessoais. Então, fomos pioneiras do personal branding no Brasil. Começamos a falar desse assunto quando era meio mato e todo mundo achava a gente um pouco esquisitas, assim, minha sócia. Não é? Era. Esquisita para dizer o mínimo. É um assunto que até hoje ainda tem um pouco de mal entendido ou de uma má compreensão, mas que já mudou muito. E assim, eu tenho muito orgulho, sem falsa modéstia, de dizer que eu e minha sócia, a Juliana, fomos responsáveis, em parte, pela democratização do tema. Não somente, em parte. Por quê? Porque eu acho que tem coisas que são tendências. Se a gente não tivesse feito, seria feito igual. Uma outra pessoa faria, porque eu acho que o protagonismo dos indivíduos é uma tendência inexorável. Não tem como escapar disso. A gente só foi um pouco que veículo e capturou isso um pouco antes, porque a gente teve a sorte ou a circunstância da minha sócia morar nos Estados Unidos e lá ter visto um mundo em que já se falava com muito mais naturalidade sobre a própria narrativa, como já se enxergava essa questão de você organizar a forma como você se apresenta de uma maneira mais estratégica, mais intencional, e que tudo bem, e que isso não é se vender, isso não é ser inconveniente. Pode ser inconveniente. Pode. Mas não precisa ser. Não precisa. Pode muito bem ser algo muito mais natural. Legal. Eu aprendi muito com você sobre esse tema. Já venho aprendendo há um certo tempo. Ah, imagina, você é uma referência. Logo que a gente começou o nosso processo, não sei se você se lembra, mas a sua bio, a forma como você se descreve no LinkedIn, está até hoje entre as referências que a gente usa. Pela espontaneidade, que eu acho que é um pouco essa coisa da marca pessoal. Você ser contundente e assertiva pode ser de uma maneira espontânea, natural, próxima e, ao mesmo tempo, forte, ao mesmo tempo, transmitir essa força da marca e da autenticidade que você tem. Então, você é uma referência. Legal. Agora, você tem aí uma trajetória de alguns ciclos, né? De alguns ciclos. Provavelmente, alguns desses ciclos teve algumas situações de fracasso. Ou aparente fracasso, mas que, no fundo, te preparou para mais sucesso. Não teve? Ah, todo dia, né, Bia? Tipo ontem. Tipo ontem. Não, semana passada, todos os dias. Então, conta um. Vários, tem vários mesmo. E acho que eu gosto muito dessa sua pergunta, viu? Porque a gente não está acostumado a ouvir essas perguntas e eu acho que elas são muito relevantes para compor quem a gente é. Mas eu tenho o meu fracasso favorito, que foi nessa primeira consultoria que eu montei. Eu tinha 2 sócios e a gente se apaixonou muito pela solução que a gente estava trazendo. E aí, quando você se apaixona mais pela solução do que pela dor ou pelo problema dos seus clientes, você talvez não enxerga com clareza o mercado. E eu ouvi de uma pessoa muito sênior uma frase que mudou a minha vida. Ele falou para nós 3, ele falou assim, cuidado para vocês não serem uma solução em busca de um problema. Olha que frase forte. E eu fui me dando conta, ao longo do tempo, não só naquele momento, mas em quantos outros momentos, às vezes, eu me pegava assim, isso aqui é incrível, quem vai querer? E depois que eu consegui internalizar isso, né, mudar a minha forma de pensar,
ficou mais fácil também ajudar as pessoas. Olha. Ficou mais fácil identificar quando a pessoa está tão apaixonada pela própria história, pela própria narrativa, que talvez ela não esteja vendo se o mercado quer aquilo ou não, se o ambiente, se as pessoas, até a família, se os amigos, se tem alguém querendo ouvir aquela história, que é se apaixonar pela própria voz. Então, foi uma lição muito grande. Eu tive Nossa, incrível. eu tive um mentor, professor, que era um pouco assim, esculachado, assim, bem escrachado mesmo. E, às vezes, ele falava assim, você ama isso que você quer falar? Conta para sua mãe. Se foi realmente interessante para alguém, conte para alguém. Se não, arruma sua mãe, seu amigo, alguém que vai te ouvir por prazer. Mas quando você está falando de trabalho, né, poupe o tempo da outra pessoa. Então, acho que foi uma coisa importante. Nossa, belo fracasso favorito, que deu um aprendizado incrível e trouxe para todo mundo que está ouvindo muita lição aqui. Adorei. Agora, nos últimos anos, teve alguma nova crença, comportamento, hábito que você adquiriu e isso melhorou sua vida? Eu tenho até vergonha de falar, mas eu acho que é importante Vai dizer falar. que é tomar água? Tem gente que é. Não, é ser organizada. Eu sou uma pessoa naturalmente criativa, naturalmente de tirar as coisas do chão e naturalmente desorganizada. Entendi. E durante muito tempo, tem uma coisa de assim, é porque é muito criativa. E aí você, às vezes, acaba tomando o que poderia ser um feedback construtivo como um elogio disfarçado de crítica, sabe? E acho que por muito tempo eu me abracei a isso. Tipo, não, é porque eu sou muito inovadora, criativa. Não, mas você é desorganizada, Suzana. Você precisa se organizar. Olha. Minimamente. Eu não vou ser a pessoa mais organizada do mundo. Mas me organizar de maneira a manter o mínimo necessário para que os processos fluam, para que as pessoas, que eu não atrapalhe um pouco as pessoas, essa coisa do horário. Quando eu percebo que eu vou atrasar um pouquinho, 5, eu já aviso, olha, talvez eu atrase meia hora. Como é que eu faço, né? De não deixar as pessoas esperando, enfim, fez uma grande diferença. E é recente. Então, assim, entre aspas, estou um pouco velha, né, para aprender a me organizar, mas eu acho que é importante falar. Super. Porque nunca é tarde para você olhar para um ponto que você acha que você poderia desenvolver e falar, eu vou resolver isso. Então, você falou de beber água, às vezes é beber água, às vezes é fazer exercício, às vezes é se organizar. Que legal. Muito bom. Muito bom. Mas é verdade, muitas pessoas falam, sou criativo, e ficam no berço da criatividade se justificando a bagunça. Exatamente. E aí a tecnologia ajuda demais. Nossa, tem tecnologia para ajudar em tudo. Em tudo. Então, hoje não tem desculpa. Tem tantos aplicativos. Agora eu virei a rainha dos aplicativos, inteligência artificial. Colocar isso para trabalhar a seu favor, Porque claro. eu não vou ser uma pessoa mais organizada do mundo, mas eu posso me cercar de pessoas organizadas, de tecnologia... que te ajudem. Para me ajudar a não comprometer, não comprometer as pessoas que estão em volta de mim. Acho que é isso. Com certeza. Muito bom. Agora, na sua carreira, né? Teve recomendações ruins que você recebeu na sua área de atuação? E é claro que a pessoa achava que era boa, né? Mas não era tão boa assim para você. Ou não foi? Teve várias, né? Que nem o fracasso, né? Nossa, qual que eu vou escolher aqui? Mas tem uma que foi recorrente e que eu acho importante mencionar, porque eu acho que as pessoas não faziam por mal. Que é um hábito muito frequente que existia, pelo menos na minha geração, e acho que ele está diminuindo, de dar feedbacks para mulheres, dizendo que elas têm que ser mais detalhistas e abraçar o operacional, e enquanto a operação não estiver redonda, você não está pronta para dar um próximo passo. Eu acho que fazia parte de um contexto de época, e hoje, trabalhando com isso, estudando com isso, eu percebo não, né? Tem um estudo de Harvard muito interessante sobre esse assunto que mostra a diferença de feedback dado exatamente na mesma situação. Você certamente conhece esse estudo. Né? Para homens é dito, você precisa ser mais estratégico, deixa que o teu time faz a operação, conecte-se aí com as pessoas. E para as mulheres dizem, tem um pelo em ovo aqui, aquele ponto ali se deixou passar, como é que você não viu que isso está acontecendo? Então, você precisa dominar isso melhor. Então, eu recebi isso muitas vezes e eu acreditei nisso muitas vezes. Tenho certeza, porque eu tive, tirando uma ou outra exceção, eu tive bons gestores, tenho certeza que era mais parte de um contexto.
E eu acho que educar sobre isso é importante. É muito importante. É importante. Bom, foi muito bom você ter lembrado desse estudo. Porque, de fato, eu não tive tanto esse feedback, não. Mas na última posição full, realmente, como eu acumulei a área que eu já dominava há muito tempo com uma área nova. Ah, verdade. Na área nova, não, mas você tem que conhecer o básico, você tem que saber falar, né, de coisas que eu falei, gente. Aí eu falava sim, 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 e não, não, não. Porque, assim, de jeito nenhum, como executiva, vou dar 300 passos para trás para entender coisas que eu não preciso entender. Eu preciso, sim, ter um time que dê conta daquilo. Uhum. Mas, realmente, eu falava sim na frente e por trás era não. Não tive a sua sabedoria. Não tive esse passo. Porque, assim, argumentar estava tão... Eu tentei, no início, argumentar que não precisava, para a posição executiva, descer naquele nível da operação, naquele nível do conhecimento. Mas, depois de um tempo, eu vi que não adiantaria nada argumentar. Eu falei, quer saber? Eu vou dizer, sim, claro, 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 e segue a vida. Muito bom. Ai, mas realmente, os feedbacks ainda têm vieses. Agora, quando você se sente sobrecarregado ou sem foco, o que você faz para voltar a ser a Suzana que eu conheço? É para ser bem sincera, né? Tem que ser, de preferência. Então, eu geralmente cancelo uns 2 compromissos e durmo. Eu durmo. Ai, que bom. Mas que bom, isso é autoconhecimento. Você sabe que isso vai resolver para você. É, porque eu percebi que como eu tendo a me sobrecarregar, é uma tendência que eu tenho desde sempre, eu vou acumulando uma quantidade de coisas e eu fico muito exausta. E às vezes eu percebo que não existe nada que eu possa fazer a não ser deitar e dormir. Ai, que bom. Então, às vezes eu olho e falo... isso. Total. E assim... Precisa muita coragem para isso, sabe? Super. Precisa muita coragem para dizer... Olha, eu não vou poder estar com você hoje, porque não vou falar que eu vou dormir, geralmente, então se eu cancelar um compromisso com você, nem sempre é para dormir, mas algumas vezes é para respeitar o meu corpo. Às vezes o meu corpo está desabando e eu falo, essa noite eu vou dormir mais, eu vou acordar um pouco mais tarde, ou eu vou chegar um pouco mais cedo em casa, vou jantar cedo e vou descansar. Porque eu acho que enquanto a gente não ouve o corpo, não tem aí metodologia, tecnologia, espiritual, nada que vai dar conta de você estar, de fato, respeitando o seu relógio biológico. Que fantástico, fantástico. Muito bom. Agora, tem tudo a ver essa pergunta, porque, no fundo, quando você diz, eu vou ter que cancelar esses 2 compromissos e vou precisar descansar, você está dizendo não, né, para aqueles 2 compromissos naquele dia. Mas, nos últimos anos, o que você ficou craque em dizer não? Para poder dizer sim para você. Claro. Eu fiquei muito craque em dizer sim uma coisa no último ano. Então, é recente na minha vida. Que é não aceitar responder a todos os pedidos de ajuda que eu recebo. Porque eu não sei o que é que tem na minha personalidade. Se tem um misto de culpa com generosidade, com vontade de ajudar, com achar que eu tenho obrigação, tudo misturado. Tudo junto e misturado. Tudo junto e misturado. As pessoas pedem e pedem e pedem. Pedem. E muitas vezes a gente quer ajudar todo mundo. E aí, essa coisa de vamos tomar um café para eu te contar o meu momento e ver se você pode me ajudar, é uma coisa que eu faço com muita frequência. Eu gosto, eu adoro, mas tudo na vida tem o seu ponto ótimo. Eu tomo café, não quer dizer que eu não quero tomar café com as pessoas, não. Eu tomo café com muita gente, mas é assim, a natureza do meu trabalho faz com que eu receba esse tipo de pedido com uma frequência, acho que muito maior do que outras pessoas. Você não chama um médico para dizer assim, toma um café comigo para você me contar o que está acontecendo com o meu joelho. Não acontece, entendeu? Você vai lá, marca uma consulta, mas no meu trabalho isso acontece. E muitas pessoas eu quero, gosto, preciso e vou ajudar. Só que se isso ocupar um espaço na minha vida maior do que eu posso, eu acabo comprometendo toda a minha vida, toda, profissional, meu trabalho remunerado, meu tempo com a minha família, meu tempo para mim mesma. Claro. Então, nesse último ano, eu entendi que isso precisa fazer parte da minha vida, é quem eu sou. E é muito bom. Mas todo remédio na máxima potência vira veneno. Vira. E aí, uma solução que eu tive para isso é slot. É lote mesmo, lote, não é nem slot, lote. Quanto é que cabe na minha agenda? Do café
Então, hoje, por exemplo, eu vou ter um desse. Quanto é que cabe na minha agenda de palestra? Quanto é que cabe na minha agenda de influência? Quanto cabe na minha agenda de CHRO as a Service? Qual é o... Claro, tudo isso depois da minha malhação, tudo isso depois da minha família, etc. Mas, assim, o quanto do meu autocuidado. Então, quanto é que cabe na minha agenda de cada coisa? E é aquele limite. Muito bom. Entendeu? Não pode furar. Você percebe que tem a ver com o ponto da organização que eu estava falando? Sim. É uma coisa de planejamento mental mesmo, né? Que Renato Russo, disciplina é liberdade. É verdade. É a frase mais maravilhosa. Como é que eu, que tenho 30 anos de carreira, ou seja, conheci o Renato Russo, né, no auge da sua carreira, demorei tanto tempo para entender o significado tão poderoso dessa frase. Verdade. Excelente, Suzana. Estou adorando bater o ponto com você. Eu também. Agora, pensa num jovem brilhante, saindo da faculdade, vai encarar o mundão corporativo. Qual conselho você vai dar para esse jovem? Para ele nem precisar tomar café, já está aqui o café. Fica a dica. Eu acho que eu diria... Você é muito inteligente, muito capaz de aprender um monte de coisa bacana. Use isso, mas tenha clareza que isso é metade. A outra metade vai ser a sua capacidade de se relacionar com as pessoas, de aprender a ler contexto, de ler ambiente, de ter empatia, de escutar, de falar, não se omitir. Todas as dinâmicas de inteligência emocional, inteligência social vão contar pelo menos por metade do seu sucesso. Por quê? Pelo menos porque a gente sabe que isso varia ao longo do tempo. E a tendência de quem é muito jovem é ser muito técnico e precisa ser. Precisa ser. Mas tenha sempre em mente o valor dos relacionamentos humanos. Eu queria não ter ouvido isso, porque eu ouvi algumas vezes, mas ter entendido isso bem antes na minha carreira. Mas sempre dá tempo. E ontem, conversando com uma pessoa que ela está treinando, ela é uma banker do Itaú BBA e está treinando um novo gerente. E ela falou, meu Deus, ele não sabe conversar com o cliente. Ele é brilhante tecnicamente, mas não sabe conversar com o cliente. Né? Não consegue nem começar a relação. Então, ela está tendo que ensinar a pessoa a falar com o cliente. Você sabe que tem um exemplo que eu gosto muito sobre isso? Quando você vai... Imagina que você vai fazer uma cirurgia. Sei lá, vai operar a coluna. Você vai conversar com o médico. Você confia ou não confia nele, né? Você sabe lá se ele sabe operar a tua coluna? Você sabe se ele sabe cortar, se ele vai costurar? Você não sabe. Mas como é que você decide se você gosta ou não daquele médico, se você confia ou não? Conversando. Na relação. Né? Na relação. Na troca, na conversa. Exatamente. Essa pessoa provavelmente fez humanidade. Doutorado, milhares de cirurgias, tem uma baita experiência, mas ele não senta com você para te explicar, eu vou te cortar assim, eu vou abrir aqui. Não, né? É uma conversa. Então, o quanto isso é importante para estabelecer confiança, que as pessoas confiem em você, confiem que você está se comprometendo, que você vai dar conta daquilo. Eu acho que no começo de carreira é uma das coisas mais relevantes. Adorei. Jovem, anotou aí? Muito bom. Agora, qual compra, adoro essa pergunta, qual compra de R$200 ou menos nos últimos 6 meses mais fez diferença na sua vida? Ou seja, uma coisa de baixo valor. Ai, Bia, eu queria tanto ouvir o recorte, só um recorte dessas suas perguntas, assim, né? Eu queria ter várias dicas de compras de menos de R$200 que transformam vidas. A minha, talvez você ache um pouco esquisita, assim, né? Mas... Você acredita que eu nunca pensei como eu responderia? Mas você, enquanto você fez esse preâmbulo... É verdade. Enquanto você fez esse preâmbulo, eu pensei, sabe no quê? Adoraria saber. Porque eu indiquei hoje na academia por isso. Melatonina. Uma de menta da Essential Nutrition custa R$67. Que é de chupar, a melhor coisa é de chupar, pequenininha, uma balinha de menta. Muito bom. Vai lá, deita na cama, já vai chupando a balinha. Já dorme com o que acontece? Gostoso. Você dorme gostoso e ela, ao longo da noite, ela vai liberando para você continuar dormindo. De liberação prolongada. E é desse tamanhinho, R$67,50. Viu? Esse é o melhor programa de todos, porque você tem 2 dicas em vez de uma. Não, e no seu caso, o quanto o sono é bom, olha. Então, é que na verdade tem a ver com sono. A melhor coisa que eu comprei é um cristal chamado orgonite. O orgonite é uma combinação de cristais autolimpantes, assim. Não sei se você gosta de cristais, eu adoro cristais. Eu tenho um monte de cristais, assim, do lado da minha mesa, no meu trabalho, na minha cama.
E aí, o cristal você tem que lavar sempre, põe água corrente, você tem que colocar ele no sol, tem que pegar a chuva. O orgonite é uma estrutura de cristais que se autolimpa energeticamente, porque ele é uma combinação. Então, eu coloquei um do lado da minha cama para dormir e tem um pequenininho na minha bolsa. Adorei, vou atrás. Adorei. Que legal, muito... Ó, boa dica. Boas energias. Boas energias. Tudo é sobre boas energias, Sim. no final, né? Com no certeza. final das contas. Muito bom. Agora, você tem o hábito de presentear com livros? Ah, Tem livro meu! Ela me contou, gente, em off, que ela adora presentear o livro dela. E realmente, quem ganha um belo presente, porque aqui é revelar a autenticidade através da sua marca pessoal, né? Com certeza. Foi difícil não passar a presentear com o nosso livro, meu e da Gil. É verdade. Desde que a gente lançou, porque ele é um pedaço de mim. Eu acho que é uma parte importante de tudo que a gente aprendeu. E quando a gente escreveu, a gente, de fato, colocou tudo aí. Então, as pessoas falam, nossa, mas vocês entregam o ouro. Nossa, mas vocês dão, né, o caminho das pedras. Não, a gente dá mesmo. Tudo bem, porque... Se você quiser fazer uma consultoria comigo, provavelmente você vai querer conversar sobre isso. Não vai bastar fazer a reflexão, você vai querer trocar. Se você quiser, olha, esse é um ótimo presente de menos de R$200. Se você quiser por R$60, você tem um caminho de autoconhecimento muito acessível. Então, também, poder democratizar isso que começou no Brasil, quando a gente falava lá atrás, como uma coisa muito exclusiva, muito elitista... Também, assim, é um prazer, é uma realização muito grande. As pessoas às vezes falam assim, mas as pessoas vão te copiar. Já estão copiando, já me copiavam antes, está tudo bem, não tem problema. Cada um vai fazer do seu jeito. E é óbvio que e você é única, né? Pois é. Se a gente acredita no que a gente está falando, tá ainda tudo que aí. Você entregue o método Fly aqui, né? Todinho. Ainda que você entregue, a questão é eu ler, eu fazer, e eu ter a oportunidade de ter você, é diferenciado. Ainda que as pessoas copiem depois, né? Nunca será Suzana Arbex, nunca será a Juliana Tranquilini. Nunca será. É isso. E se for uma outra pessoa, vai ter o valor desta outra pessoa. E vai ter um outro jeito de fazer. Um outro jeito, uma outra história, um outro repertório, uma outra abordagem. Então, é como trocar de psicólogo, trocar de médico. Cada um vai te trazer, às vezes, uma abordagem que, tecnicamente ou cientificamente, é a mesma, ou bebem das mesmas fontes, mas colocam aí a sua característica pessoal. Legal. Muito bom. Tô tendo aqui um monte de ideia pra gente falar em off. Maravilhoso. Mas você acredita que já vai ser a última pergunta? Não. Rapidíssimo. Pra gente começar tudo de novo. Pensa que numa estrada, numa rua que você goste muito, numa avenida, vai ter um outdoor da Suzana Arbex. O que vai estar estampado? Que frase vai estar estampada no seu outdoor? Pode ter uma foto minha também, né? Claro, uma foto sua, claro, óbvio. Depois vamos produzir, então, esse seu outdoor. Muito pra gente pôr no LinkedIn. Muito bom. Muito você bom. vai fazer isso depois, hein? Muito bom. Quando tiver no ar, vão lá no LinkedIn da Suzana créditos. Arbex, vai estar lá o outdoor dela. Você sabe que eu acho que eu vou fazer isso mesmo? Tem que fazer. Eu não posso te dar o crédito da frase, mas eu te dar o crédito da ideia, tá? Eu escreveria Conhece-te a ti mesma. Porque eu acho que de tudo que a gente falou aqui, que é aprendizado de fracasso, de escolhas, de carreira, do próprio processo de marca, né, de me apaixonar por pessoas. Eu acho que autoconhecimento é uma coisa que está virando tão clichê que às vezes a gente fala ou não falo? Falo ou não falo? Tem que falar. Temos que falar, porque é uma estrada infinita. E você ia dizer alguma coisa? Não, é porque conhece-te a ti mesmo só não dá para pôr a Suzana Arbex, porque alguém já falou também. Pois é. Então, a gente vai ter que completar essa frase. Estou pensando já no post do LinkedIn. Tem que completar. E aqui eu estou pensando do que você falou, o que a gente vai completar. É que essa frase, ela tem um complemento, né? Então, eu quero o complemento. O complemento dela, que não é meu, a frase completa é conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, tira isso da mitologia grega e transporta, né, para o que a gente vive hoje, né? É minha interpretação, né? Os deuses, aquilo que a gente idolatra, mas que, na verdade, está dentro de nós. Né? Você vai conhecer tudo de sagrado, potente, mas que você vai acessar dentro de você. Né? E o universo, que é dar sentido à sua vida mesmo. O universo é gigantesco, mas abundante. A gente vive num pedaço desse tamanhozinho do universo e a gente já não dá conta dele. Então, eu gosto demais dessa frase. Ela é a frase que abre o outro livro que eu te dei, inclusive.
Ai, que legal, que legal. Bem, então eu quero ver esse post. Pode Quero contar. ver o seu outdoor Pode contar. no LinkedIn. Pode contar com ele, Bia. Nossa, a gente já bateu o ponto, acredita? Nossa! É muito papo. Vamos fazer hora extra? Ih, vão aprovar? Johnny, você vai aprovar a hora extra? Suzana, super obrigada. Foi um prazer estar aqui com você. Uma referência no tema de marca pessoal. Sem dúvida, muitos insights para nossa audiência. Obrigadão. Obrigada, Bia. Sou eu que agradece. Muito gostoso o papo, ó. Passou assim, muito bom. Boa. Boa. Obrigada. Valeu. Obrigada.